Eu chamo-me Rubina Brito, nasci aqui na Ilha da Madeira, mas no arquipélago, só porque aqui não havia condições na Ilha do Porto Santo para as crianças nascerem aqui nesta ilha. Tenho 44 anos, os meus pais também são ambos daqui da Ilha do Porto Santo. Tenho 2 filhos os meus pais, a minha mãe era doméstica e o meu pai era funcionário público, mas nos seus tempos livres sempre teve uma ligação muito forte com a terra, como é normal às pessoas da geração dele. Portanto, com cerca de 80 anos, toda a gente tinha um hobby da terra ou trabalhava na terra. Os meus avós também eram ambos daqui do Porto Santo. O meu avô trabalhava para a Junta Geral, na altura, hoje em dia, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza. E é engraçado porque eu também depois gostei dessa área, tinha muitas conversas com o meu avô sobre como é que se fez, por exemplo, a recuperação florestal aqui na ilha, porque depois da ilha ser povoada, as pessoas necessitavam de madeira para poderem sobreviver, para fazerem as suas casas, para comerem, e houve um utilizar desregrado da floresta, e isso fez com que, anos mais tarde, até por diplomas reais, se tivesse que multar as pessoas que cortassem árvores, ou as pessoas tinham que pedir autorização para cortar árvores. E depois, a partir dos anos 50, foi necessário reflorestar a Ilha do Porto Santo. E o meu avô trabalhou nessa reflorestação e lembro muitas vezes dele falar sobre a importância da florestação, da reflorestação da ilha e desse trabalho. E do trabalho que essa reflorestação tinha dado, tinha criado emprego, e que as pessoas começaram a se sentir mais motivadas para viver nesta ilha. As espécies foram o pinheiro bravo nós chamamos aqui cedros, mas é o Cupressus macrocarpa. Não eram espécies nativas aqui da ilha, eram as espécies que estavam disponíveis e que conseguiam dar uma resposta rápida à florestação. Mas antes desse trabalho, antes de plantar as árvores, foi preciso criar acessos eu estou a falar concretamente do Pico do Castelo. Foi preciso criar acessos, foi preciso fazer recuperação biofísica, criar muros de sustentação de solo, porque o solo estava muito degradado, só para depois a terra poder receber essas espécies que reflorestaram a ilha. E daí vem o seu início de vontade de trabalhar com o tema. Pois, eu não sei, eu acho que isso pode ter contribuído, e também o facto de existir esta ligação à terra muito forte dos ilhéus, porque uma vez que nós estamos isolados, nós precisamos de subsistir, talvez temos que ter uma maior independência do que as pessoas que vivem no continente. E então toda a gente, qualquer bocadinho de terra era usado para tirar algum alimento, não é? E não especialmente como para um fim ornamental. Não era para se fazer um jardim ornamental, era para se fazer um jardim que desse subsistência ou que ajudasse a família a subsistir. E isto não foi assim há tanto tempo. E, portanto, todas essas tradições e as conversas que se ouve entre os pais e os avós são muito à beira da agricultura, e depois isso vai-nos ficando, e essa responsabilidade, mesmo depois com a melhoria da nossa qualidade de vida, isso vai-nos ficando sempre uma sensação de dever de retribuição com o nosso planeta. Eu acho que foi isso que talvez tenha acontecido comigo. Na minha infância, o Porto Santo não era economicamente tão desenvolvido, não haviam tantos carros, nós íamos a pé de casa para a escola sem qualquer tipo de problema, sem medos.
Depois brincávamos muito mais no campo, como em todo o lado, não é? Sujávamos muito mais, íamos para brincar à beira das represas e íamos para a praia, brincar também, enfim. Depois lembro-me daquele momento em que Portugal entra na União Europeia e nós ficamos com uma sensação de expectativa muito grande. E agora, o que vejo é que o Porto Santo evoluiu, mas evoluiu talvez ao ritmo certo, porque o que eu não gostava que tivesse acontecido era que nós tivéssemos desenvolvido um turismo de massas nos últimos anos, e isso não aconteceu. Nós temos uma sazonalidade do turismo que é uma das principais, um dos principais flagelos da nossa economia, porque nós dependemos do turismo, mas por outro lado também pode ser uma oportunidade para tentar esquecer um pouco o passado e planear melhor o futuro e dar passos mais fundamentados, mais pensados, com uma perspectiva de futuro na melhoria da qualidade de vida das populações, na diminuição do trabalho precário, sazonal. E, portanto, eu acho que não há assim uma grande diferença. Claro que temos más infraestruturas, principalmente ao nível do tratamento das águas residuais, foi feito um grande investimento nessa área. Temos um centro de processamento de resíduos também que na altura não tínhamos, não havia recolha seletiva. Hoje em dia já temos um centro de processamento e já temos a recolha seletiva, que foi implementada em 2001. Mas a nível de infraestruturas estamos preparados, temos uma captação de água marinha para a produção de água potável, que foi a primeira desalinizadora da Europa. Portanto, temos todas as condições neste momento para conseguirmos dar o passo seguinte e evoluir com qualidade. Os financiamentos europeus foram muito importantes para dotar a ilha de infraestruturas de base, estruturais, como aquelas que referi anteriormente, e sem dúvida continuam a ser para o desenvolvimento de outros tipos de investimentos. Nós no Gabinete do Ambiente temos 3 projetos neste momento financiados pela União Europeia que conseguem levar à comunidade conhecimento sobre a preservação da natureza. Temos, por exemplo, o Porto Santo Sem Lixo Marinho, que foi um projeto que acaba agora no final deste mês de maio, mas foi um projeto muito importante que durante 1 ano e meio reuniu vários parceiros locais e que debateram o problema do lixo marinho na ilha do Porto Santo e que conseguiram unir esforços para tentar diminuir esse flagelo, apesar da maior parte do lixo marinho não ter origem na ilha. Mas nós fizemos várias ações de envolvimento da população local com campanhas de limpeza de zonas costeiras. Também fizemos campanhas de sensibilização junto dos estabelecimentos comerciais para que eles aderissem ao selo Porto Santo Sem Lixo Marinho e eles próprios se comprometessem com ações para diminuírem o lixo, a produção de lixo, ou melhorar a gestão do lixo no seu estabelecimento. Por exemplo, proporcionar a recolha seletiva para os seus clientes, tendo um ecoponto visível. Por exemplo, participando com a sua equipa em ações em campanhas de limpeza nas zonas costeiras. Enfim, em várias medidas, assumiram esse compromisso, têm o selo Porto Santo Sem Lixo Marinho. E depois, nós também, com esse projeto, conseguimos uma máquina de retorno de embalagens PET. Essa máquina cada vez que se põe as garrafinhas de plástico na máquina, as pessoas recebem um vale de desconto num desses estabelecimentos que aderiu ao selo. Portanto, isto também é uma forma de divulgar as boas práticas e de incentivar as boas práticas. E o que acaba por
por ter uma forma mais sustentável de gerir esta máquina, uma vez que, portanto, a compensação é dada pelos comerciantes e pelos estabelecimentos locais. Isso é uma coisa que foi feita em Portugal pela primeira vez e que pode ser uma forma de tornar estes sistemas mais sustentáveis. Também no âmbito desse projeto envolvemos as escolas depois com a monitorização, a verificação se os estabelecimentos estão a cumprir ou não aquilo a que se propuseram e, portanto, conseguimos envolver aqui toda a comunidade com o projeto. O projeto vai finalizar no final deste mês, mas as entidades uniram-se para definir um plano de gestão comunitário a 5 anos, onde cada um tem as suas responsabilidades de forma a dar continuidade ao projeto. Nós temos também o projeto Life Dunas, que é um projeto que portanto, foi uma ideia da Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas. Eles são os promotores da candidatura e nós somos parceiros, juntamente com outras entidades. E o projeto Life Dunas o que pretende é, assim de uma maneira muito geral, escolhemos um troço de praia onde tinha havido extração de inertes no início dos anos 80. Portanto, foi extraída de lá a areia para a construção civil. Ficou ali uma zona de deflação e o projeto pretende recuperar essa zona através da colocação de areia, através da introdução de espécies de plantas nativas, a recuperação daquele ecossistema e também a recuperação da vinha que fica na parte de trás da duna, que é tradicionalmente num sítio que é tradicionalmente feito. Portanto, os portosantenses conseguiram descobrir que a areia da praia do Porto Santo conseguia guardar umidade suficiente para manter a vinha viva e produtiva, e por isso essa zona da praia era escolhida para a plantação da vinha. E acabava por haver ali um equilíbrio entre a duna e a gestão dos próprios agricultores que faziam a gestão das canas, que neste momento até têm caráter invasor por algum abandono da agricultura que houve. E o projeto tem uma parte de agricultura, uma parte de recuperação do ecossistema dunar, tem a parte da recuperação geomorfológica da duna, e depois tem também a parte do envolvimento da comunidade local, que é essa a parte que o município do Porto Santo está responsável. E o que nós fazemos é, vamos às escolas, falamos sobre o projeto, criamos jogos pedagógicos sobre o projeto, que falam sobre o problema das alterações climáticas, o que é que cada um de nós pode fazer para combater esse problema. Falamos sobre a flora dunar, sobre a geologia também da praia. Enfim, é um jogo da glória em grandes dimensões, também temos dominós e tentamos promover o projeto nas escolas. Além disso, também temos um stakeholder board, que é um grupo de pessoas que, nas sessões de esclarecimento do projeto, ficaram interessados e associaram-se como parceiros de implementação do projeto, que nós também vamos envolver. Tivemos a questão da pandemia, que nos atrasou um pouco este envolvimento, mas já começamos, principalmente com as escolas, agora aproveitando antes que acabe o ano letivo. Mas já iniciamos, e cada um destes parceiros depois pode, por exemplo, se for um hotel, pode replicar algumas boas práticas do nosso projeto. Vou dar um exemplo. Um hotel à beira-praia, em vez de ter uma espécie exótica, pode substituir por uma espécie nativa da Ilha do Porto Santo. Ou pode pegar num grupo de turistas e levar à nossa área de intervenção para que eles conheçam o projeto, quais são as espécies nativas da ilha, o que é que se teve que fazer para recuperar aquele ecossistema, eventualmente ver a vinha e também aprender sobre aquela técnica cultural que também tem algumas especificidades únicas do Porto Santo. Neste momento está a decorrer um projeto relacionado com a recuperação dos moinhos de vento,
Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, ainda não. Nós aqui não tínhamos água, o Porto Santo tradicionalmente era muito seco, mas tínhamos muito vento, então as pessoas, a forma mais célere de conseguir arranjar energia foi a energia eólica, então criou-se os moinhos de vento para moer a farinha para fazer o pão. E neste momento não há nenhum moinho de vento a funcionar como funcionava antigamente. É um processo um pouco difícil porque os moinhos antigos eram moinhos feitos com madeiras que vinham dar à costa, as pessoas não tinham recursos praticamente para construir os moinhos de vento e tinham que esperar que desse à costa aquelas madeiras para se fazer as partes mais importantes, as partes mais específicas dos moinhos de vento. E também vai recuperar os fontenários. Dada a falta de água, também foi uma medida que se fez aqui no Porto Santo entre a Câmara e o Governo. Criaram-se vários fontenários para as pessoas terem um acesso mais fácil à água. Esses fontenários também depois eram sítios de conversas enquanto as pessoas estavam à espera da sua vez e de namoricos e também há muita essa influência nos nossos cantares e nas nossas tradições. Os fontenários, por exemplo, no São João, os fontenários são enfeitados ou eram tradicionalmente enfeitados com ramagens de espécies às vezes de invasoras da canavieira, mas que também fazem parte da nossa cultura, obviamente. Este projeto, que é financiado pelo FEDER, também tem previsto a abertura de um centro de interpretação cultural e ambiental da Ilha do Porto Santo, que tem como objetivo principal dar uma oferta turística diversificada, mais diversificada e baseada nos aspectos culturais e ambientais da Ilha do Porto Santo. Criar novos produtos turísticos com vários parceiros, com as agências de viagens, com os hotéis, com o próprio viajante que chega ao Porto Santo sozinho, para que nós demos um contributo para diminuir a sazonalidade do turismo, que é realmente, nós temos os meses praticamente de julho, agosto, setembro, com uma dinâmica económica bastante forte, mas depois temos meses muito fracos e temos um clima fantástico e, portanto, não há razão e temos um património natural também muito diversificado e paisagens maravilhosas disponíveis durante todo o ano. E, portanto, o Centro de Interpretação terá não só a parte da formação e da capacitação também dos agentes, mas também esta parte de dinamização do turismo. Por que Porto Santo decidiu fazer essa candidatura? Como foi? Então, isso foi um pouco um desafio também da Secretaria Regional, portanto, do Governo Regional, através da Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas. A Secretaria decidiu, ao escutar aqui o Executivo Camarário, na altura, para perceber qual era a receptividade. A receptividade foi boa. Constitui-se então um grupo de trabalho com representantes de várias entidades. Destas entidades juntaram-se todas, identificaram representantes e nós começamos a trabalhar a candidatura da Reserva da Biosfera, de acordo com as regras do Comitê MAP, não é das regras da Unesco. O processo foi... Nós tivemos logo a noção da importância do envolvimento da comunidade local e nas reuniões, logo nas primeiras reuniões, decidimos que íamos fazer várias sessões de divulgação e de auscultação à comunidade para tentarmos perceber também que tipo de expectativas é que as pessoas tinham para o futuro, o que é que as preocupava, o que é que elas achavam que era uma mais-valia, qual é que seria a identidade para cada uma delas do Porto Santo, o que é que era mais importante de manter e de valorizar.
E então fizemos sessões com a parte da educação, com os professores, fizemos sessões com agricultores, pescadores e caçadores, fizemos também com as confrarias. A parte religiosa aqui também é muito importante, todas as nossas tradições estão muito relacionadas com a parte religiosa. Fizemos com a parte do artesanato, depois fizemos uma também para a comunidade em geral, e fizemos o registro dessas expectativas das pessoas, o que nos ajudou bastante a fazer a análise SWOT da nossa candidatura. Quais eram os nossos pontos fracos, quais eram os nossos pontos fortes, quais eram as nossas principais ameaças e oportunidades, e tudo isso acabou por ser refletido no nosso plano de ação. Nós sabíamos que esta candidatura não poderia funcionar, ou uma reserva da biosfera não poderia funcionar sem parcerias, e então, ao longo da candidatura, contactamos várias entidades que se constituíram nossas parceiras, e no nosso plano de ação, há 5 anos que temos objetivos, metas e ações concretas, e depois a quem é que elas se dirigem e quem é que são os parceiros que vão implementar essa ação, que entretanto também nos deram apoio através de uma carta de apoio que está anexada no processo de candidatura. Nós temos trabalhado bastante a divulgação da reserva, apesar de ainda não termos uma unidade de gestão a funcionar, mas isso não quer dizer que nós estejamos parados. Nós temos tentado, para já, desmistificar o significado da palavra reserva, em reserva da biosfera, através de MUPIs, a dizer a reserva da biosfera também é biodiversidade, artesanato, agricultura, e não é nenhum tipo de restrição. Em todas as ocasiões nós tentamos sempre passar essa mensagem, e eu acho que gradualmente as pessoas estão a começar a entender o que é a nossa reserva, mas essa questão é muito importante porque, inclusivamente, um dos eixos do nosso plano de ação é a imagem e a identidade da reserva, é o facto de nós dinamizarmos ações que façam com que as pessoas tenham o sentimento de orgulho e de pertença com a Ilha do Porto Santo. Houve uma das atividades que nós fizemos com os jovens da escola. Nós temos só uma escola secundária, mas dinamizamos ações desde o 5º até o 12º ano, sessões de esclarecimento sobre o que era a reserva da biosfera, porque é que era importante, que tipo de património e que tipo de ações é que estavam previstas, e a partir daí, depois através da disciplina de artes e educação visual e tecnológica, os alunos fizeram vários desenhos que depois foram compilados num mural que eles próprios fizeram e que está no centro da cidade. E esse trabalho, uma vez que conseguiu ser bastante transversal à comunidade, porque nós só temos uma escola secundária, se nós conseguimos envolver do 5º ao 12º ano, nós conseguimos depois chegar a muitos pais e aos familiares, e depois também é uma forma daqueles alunos se sentirem orgulhosos do seu trabalho e de o ligarem diretamente à reserva da biosfera. Dinamizamos sempre ações que deem a conhecer o nosso património natural, o nosso património cultural. No próximo fim de semana vamos comemorar o Dia Internacional da Biodiversidade, por exemplo, e vamos dar a conhecer as borboletas e os morcegos no Porto Santo. E esse tipo de iniciativas, comemoramos as efemérides, o Dia Nacional do Mar, tentamos sempre arranjar uma forma diferente de chegar às pessoas, de envolvê-las, com várias estratégias, saídas de campo, exposições, através também das redes sociais, e tentamos que todas essas atividades estejam sempre associadas ao logótipo da Reserva da Biosfera, para ser uma coisa presente e para as pessoas perceberem que a ligação é com este tipo de atividades, é com este tipo de iniciativas. E, portanto,
nesse aspecto estamos a começar, mas acho que está a começar, as pessoas estão a começar a perceber. E já existem produtos que tenham a marca Reserva da Biosfera? Isso é uma perspectiva? É uma perspectiva ainda criar a marca da reserva, mas ainda não. A única coisa que existe é a divulgação do logo através das iniciativas que são realizadas pela Câmara Municipal e pelo Governo Regional. Mas a marca ainda não está criada. A nossa perspectiva é que aumente o turismo, mas que ele se espalhe ao longo de todo o ano e que não seja um turismo massificado, que seja um turismo de qualidade, que seja um turismo sustentável. Há um fator aqui importante que é o facto do Governo Regional também estar a fazer uma certificação da Ilha da Madeira, do arquipélago da Madeira, como um destino de turismo sustentável e, portanto, é mais uma sinergia que se irá criar também com o nosso plano de ação e o que nós queremos exatamente é um turismo de qualidade, um turismo que ofereça aquilo que o Porto Santo tem de melhor, que é o sossego, a segurança, o bom tempo, a riqueza da biodiversidade, o contacto com a natureza, e é esse tipo de turismo que nós queremos, mas ao longo de todo o ano, não só um turismo balnear. Património natural, eu destacaria talvez o dragoeiro, que é uma espécie nativa da Ilha do Porto Santo. Está no brasão da Câmara Municipal, dada a sua importância na altura do povoamento da ilha. Destacaria talvez também a pedreira do Pico da Ana Ferreira, como património geológico, porque acho que é um monumento deslumbrante, é um monumento natural. E destacava também a nossa praia. Acho que é fantástica. É uma praia que se pode fazer ao longo de praticamente todo o ano. E não podia deixar de destacar a praia. A nível cultural, acho que os moinhos de vento, os moinhos de mão, todos os artefactos usados para a subsistência da ilha são muito importantes. Destacava o Natal, a festa do Natal, porque é uma festa que é a festa. Nós aqui na Madeira dizemos a festa, nós estamos-nos a referir ao Natal. As pessoas foram muito pobres aqui na ilha e praticamente viviam todo o ano a se desenrascar, a se remediar com qualquer coisa, mas na festa não podia faltar nada. E acho que toda a tradição que está associada ao Natal, desde as missas do parto, que antecedem o Natal, que são missas feitas, são missas quase que temáticas e feitas, por exemplo, há a missa das mulheres, depois há a missa dos homens, e é uma dinâmica cultural muito grande, que são feitas de madrugada às 6 da manhã e que as pessoas aderem. E depois há a missa do galo, que é um autêntico espetáculo teatral, digamos assim, onde tem os pastores dentro da igreja, onde tem os pastores a fazerem as ofertas ao Menino Jesus, e normalmente está bom tempo. Há uma sensação de festa aqui no Largo, no centro, e eu acho que era um aspecto que eu acho que se deve manter, a tradição do Natal. Nós tivemos muitas dificuldades para povoar o Porto Santo, porque tínhamos solos muito pobres, porque tínhamos falta de água, porque depois do tal abate descontrolado de árvores, e depois, além disso, ainda tínhamos ataques de piratas sucessivos. E eu acho que os ataques de piratas podem muito bem ser ligados à nossa capacidade de resiliência, porque houve um ataque de piratas que deixou somente 19 habitantes na ilha. E então, imaginar
repovoar uma ilha sem condições, mas chegando hoje em dia e vindo aquilo que nós temos, eu acho que esta resiliência deste povo é um aspecto cultural que eu destacaria. Eu acho que a reserva da biosfera poderá ser muito importante para o futuro do Porto Santo, porque nós não podemos ser mais um destino turístico de praia. A partir do momento que nós consigamos que a nossa identidade esteja presente na nossa ilha, ou seja, que os nossos produtos turísticos, que os nossos souvenirs, que a nossa gastronomia, seja a gastronomia típica e seja aquilo que nos diferencia de todos os outros locais, eu acho que nós vamos ser uma ilha que se vai orgulhar do nosso passado e que vai conseguir melhorar a nossa qualidade de vida. Eu acho que é nesta perspectiva da diferenciação pela singularidade que eu vejo o futuro da ilha. Preservação, obviamente, se apoiar-nos na função de conservação e de preservação dos recursos naturais, isso é essencial. E depois, esta questão da identidade cultural, Man and Biosphere. Portanto, acho que para mim é o futuro da nossa ilha. E o que significa a reserva da biosfera do Porto Santo? O que é que significa? Sim. Para mim significa a receita para o melhor bolo para o Porto Santo. E o que significa o Porto Santo para você? Significa a minha casa, o meu local de tranquilidade, de paz. É a minha casa.